Muito boa tarde, povo abençoado de Deus. É com muita satisfação e agradecimento a Deus. Agradecemos em primeiro lugar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem se preocupado com cada um de nós e Deus sabe exatamente o que você precisa. Nós só precisamos tomar posição diante da situação que nós estivermos enfrentando. Então, quero dizer para você que não temas, que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se erguer, nunca é tarde para a gente ter nossas conquistas. Sabe por quê? Porque você não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições. Nós só precisamos tomar posições diante das batalhas que muitas vezes surgem na nossa vida e a gente não sabe como lidar. Tome posição. Temos que nos posicionar. Como é que um sargento, um tenente, um comandante de um exército faz com seus soldados? Manda e coloca eles em posição. Não é posição que o soldado tem que tomar diante de uma... Se ele vai enfrentar os inimigos, ele tem que tomar posição, ele tem que ter estratégica, como é que ele vai vencer os inimigos, os adversários que está surgindo no caminho dele. Permaneçam firmes. Esse é o segredo, a gente ter o que? Posição, permanecer firme. Aí você vai ver o que? O livramento que o Senhor lhe dará. Quando a gente toma o que? Posição e a gente permanece firme na presença de Deus, em oração, em louvor, e não deixando que nada venha roubar a nossa atenção que está com Deus, nós teremos vitória. Então veja o livramento que o Senhor lhe dará, que o Senhor fará na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde quer que seja que esteja precisando de um livramento, Deus chega por você nessa tarde. Não tenha medo, não desanime. Saia para enfrentar seu problema, a dificuldade, o que você está te afligindo. Saia para enfrentar, pois o Senhor entregará amanhã nas suas mãos. Amanhã o Senhor estará com você. Amanhã o Senhor estará com você. Hoje o Senhor estará com você. Mas para isso você tem que fazer o quê? Nós precisamos lutar, né? A batalha não é nossa. Nós precisamos tomar posições e ficar firme para a gente ver o livramento de Deus. O Senhor diz para não ter medo, para a gente não desanimar. Saiam para enfrentá-los. Amanhã o Senhor entregará a você. Então a gente tem que ter posição, a gente tem que ter firmeza, para quando a gente quer algo diante de Deus, a gente coloca o propósito, seja o jejum, seja a oração, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter posições, ficar firme e não ter medo. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, sobre a guerra espiritual. Lemos que depois de termos feito tudo que a crise requer, devemos permanecer firme. Efésios diz para a gente, depois de haver feito tudo, ficar firme. Cinto da verdade. Põe o cinto da verdade aí agora. Coloque agora, pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pegue o escudo da fé, que você vai apagar todos os dados inflamados. Coloque o capacete da salvação, que você vai apagar as mensagens, as coisas que o inferno tem falado no seu ouvido. Apague, destrua. Coloque o capacete da salvação. Coloque o sapato do evangelho da paz, que você vai ter paz onde você for. Na ida e na volta e na permanência você vai ter paz. Vestindo a couraça da justiça, depois de ter feito tudo, ficar firme. Amém? Oh, glória a Deus. Não precisamos lutar nossas próprias batalhas, pois elas pertencem ao Senhor e não a nós. Tudo que devemos fazer é tomar posição e permanecer nele até vermos a vitória. Qual é a nossa posição? Creio que é adorando a Deus. Como o inimigo de Judá e de Israel, o diabo tem planos de nos atacar e destruir, ele está trabalhando o seu plano, mas Deus tem uma surpresa para ele. Qual é o nosso dever, irmãos? É de orar
é de louvar. O que é que Josafá fez? Josafá louvou o Senhor. Josafá preparou uma equipe de adorador. Começou a adorar o Senhor. E quando ele marchou, ele não precisou fazer nada, porque o Senhor mandou um anjo e o anjo derrotou, destruiu todos os inimigos de Judá e de Jerusalém. Sabe de uma coisa? Essa voz é uma voz que muitas vezes você escuta. Sabe que o inimigo muitas vezes ele se escancha no seu cangote e ele começa a falar vozes negativas para você. Essa voz precisa se calar. Você precisa calar essa voz. Esses pensamentos não são seus. Você tem que calar a voz que diz que você não vai conseguir. Você tem que calar essa voz, esses pensamentos que quer levar você a desistir. Você tem que calar essa voz que fala, que sussurra no seu ouvido, que você não adianta, que você não vai ter. Essa voz que está falando que não tem jeito, que não tem condições, que não tem... Olha, você precisa calar essa voz. Quem sabe a voz negativa que está saindo, que está zoando no seu ouvido, é você que está aí. Porque Deus me revela. Tem uma pessoa aí que o inimigo fala demais no seu pé do ouvido. Ele se escanchou no seu ombro e ele fala no seu ouvido. É hora de você calar essa voz. É hora de você não aceitar esses pensamentos que eles não são seus. Não se acomode. Diga para essa voz que você já venceu. Não se acomode. Diga para essa voz que está dizendo que não dá certo, que você não vai conseguir, que você não está curada, que a vitória não vai chegar, que não adianta orar. Sabe essa voz que está dizendo aí, não adianta sair, que você não vai conseguir. Não adianta essa pessoa aí, olha, essa pessoa está falando mal de você, olha aí, ó. Ela está tramando contra você. Sabe aquelas vozes malignas que você tem, que você pensa que é verdadeira? Olha, tá te traindo. Olha, vá atrás, faça alguma coisa, não deixe essas coisas ficar assim. Não fique calada, diga tudo que você está sentindo vontade de falar. Essa voz não é de Deus. Essa voz não é do Espírito Santo. Não se acomode, diga agora mesmo para essa voz que você já venceu pelo sangue de Jesus. Não se cale diante dessa voz. Você não pode se calar diante dessa voz. Hein? Diga para esse Golias, toda vez que ele se levantar contra você, rejeite e diga para ela, para essa voz que você já venceu. Deus já lhe deu discernimento e você vai cancelar e anular essa voz maligna diabólica. Sabe de uma coisa? Um homem chamado Sansão, ele permaneceu deitado somente até a meia-noite. Ele dormiu até a meia-noite. Hein? Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade de Gaza, com os 2 batentes, e os arrancou, com trancas e tudo. Pôs todas as peças sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom, que pesava 3 toneladas. De onde foi que esse homem tirou força? Para arrancar as portas da cidade de Gaza. Ele arrancou porta com portal e tudo. E jogou sobre as costas e levou até a colina que está em frente à cidade de Hebrom. E escute, onde foi que ele arrumou força? Para arrastar uma porta de 3 toneladas nas costas e subir uma colina, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a força para o cansado. O Espírito Santo de Deus é aquele que traz bálsamo, que traz paz, que traz alegria, que traz rejuvenescimento, que traz longevidade. Viu? Aqui ele dormiu até meia-noite. Aqui por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando o hino de louvor a Deus. E os alicerces da prisão foram o quê? Abalados. Até as portas se abriram e as correntes que os prendetores se soltaram. Meia-noite. Você tem se levantado meia-noite para orar? Você tem se levantado na calada da noite para orar? Você tem se levantado na virada do dia, da noite para o dia para orar? Sansão dormiu até a meia-noite, levantou e fez o que tinha que fazer. Paulo e Silas estavam presos, mas por volta da meia-noite o que eles estavam fazendo? Fofocando no WhatsApp, no telefone, na internet, conversando com A, com B e C, que não importa com quem você anda conversando. Paulo e Silas estavam o quê? Orando e entoando o hino de louvor a Deus. Josafá estava fazendo o quê?
quando Deus desceu um anjo contra os inimigos de Judá e Jerusalém, estava louvando a Deus. Sansão dormiu até meia-noite, foi lá e arrancou as portas. Deus vai lhe arrancar a porta que está trancando você. Deus vai soltar ferrolhos. Deus vai soltar prisões que estavam lhe aprisionando. Deus está mandando um anjo descer no arraial dos inimigos. E Deus diz que vai calar a boca de todos esses saduceus. O Senhor vai calar a boca de todos os filisteus, saduceus, os medianitas, os amalequitas que estavam roubando o seu trigo, roubando a sua paz, roubando o seu sossego, roubando a sua tranquilidade. É na oração, é na adoração que Deus ergue e que Deus se levanta e que Deus age por nós. Por isso eu quero dizer para você, não aceite que essa voz negativa, destrutiva, dizendo não adianta, não vai conseguir, não adianta, essa mulher tá falando é besteira. Você acredita no que ela tá falando? O que é isso? Não, você vai rejeitar essa voz e você vai acreditar não é na minha palavra, é na palavra de profeta. Você vai acreditar na palavra que está aqui escrito, que está escrito aqui. Vamos orar. Sabe de uma coisa? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, diz: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló e todos os seus bens e o rebanho e tudo que ele tinha, ele partiu. Ele tinha quantos anos? 75 anos. Quando Deus tirou ele da terra dele e levou ele para uma terra que ele não conhecia, onde não tinha nada. Ele ali produziu, ele ali progrediu, ele ali teve bênçãos e foi pai, e nós somos herdeiros por conta da bênção do pai Abraão. E eu e você estamos recebendo nessa tarde. Eu quero dizer que Deus está abrindo uma porta. Sabe o que é que Sansão fez? Hoje não é Sansão que está aqui, mas quem está aqui é o Espírito Santo. E quem vai arrancar essa porta que estava trancando o que é seu, é o Espírito Santo de Deus que está arrancando esse portal, essa porta com portal e tudo, viu? É Deus que vai mandar o anjo e vai visitar alguém que está na prisão e vai soltar os ferrolhos, as correntes vão cair, as portas irão se abrir. Tome posse da sua vitória. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo. Porque muitas vezes estamos em uma guerra espiritual e não temos discernimento, não temos sabedoria, não sabemos como lidar com essa situação. Muitas vezes estamos empenhorados, muitas vezes estamos refém de passado, muitas vezes estamos refém de pensamentos, muitas vezes estamos ouvindo vozes que não é de ti, que não vem de ti, mas que o inimigo tenta nos manter presos, manter no calabouço, aprisionado espiritualmente. Mas nessa tarde, portas espiritual caiu por terra, correntes e algemas e prisões foram desfeitas, foram despedaçadas. Deus disse que Sansão venceu naquela noite arrancando as portas dos inimigos filisteus. Gideão desceu porque Deus estava com ele, ele venceu mais de 400.000 inimigos. E assim a espada de Gideão, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, esse laço, esse perigo, essa ameaça contra a sua vida está sendo desfeita agora em nome de Jesus Cristo. Toda prisão que estava aprisionando alguém familiar está quebrado, destruída, arruinada agora. Eu quero decretar, ordenar sobre Tévia que o Senhor Jesus, o poderoso e eterno Deus, foi com Abraão. Ao sair da sua terra com 75 anos, Abraão progrediu, abençoou e ainda gerou filho. Que nesta tarde Deus possa gerar em você um espírito de fé, de convicção e de certeza. Porque eu quero dizer para você, deleite-se no Senhor, pois Ele te dará, Ele te sustentará, Ele realizará o desejo do seu coração. Salmo 34, versículo 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas com ações de graça. Preste seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja, e Deus resplandeça sobre você a luz divina, e que Deus traga sobre você a couraça da justiça, o cinto da verdade, e que você se lembre que essa voz
que está lhe dizendo que não deu certo, que não vai dar certo, cale essa voz. Repreenda esses pensamentos. Não se acomode. Não diga, não aceite. Essa voz não é sua. Não se cale diante desse Golias. Comece a profetizar e a ordenar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que você vai se deleitar no Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração. Uma boa tarde, que Deus te abençoe e até amanhã.